O nosso próximo tema será causas e mecanismos do processo obsessivo, proferido pela doutora Ivênia Luiza de Santos Prada, médica veterinária formada pela USP com título de pós-graduação, mestrado, doutorado, livre-docência e professora adjunta. Professora titular do Departamento de Cirurgia na disciplina de Anatomia da Faculdade de Medicina e Veterinária da USP. Participa de atividades comunitárias e está ligada a várias entidades espíritas e sociedades científicas. Com a palavra, doutora Ivênia. 35 minutos. Parabenizar o doutor Sérgio por ter respeitado o horário, ainda dado um prêmio para a gente aqui. Boa tarde a todos, que a paz de Deus continue entre nós. Quem projeta para mim, por favor? Nós vamos abordar as causas e os mecanismos do processo obsessivo, não é? Tratando desse assunto que é tão comovente nos dias de hoje, porque nós sabemos de tantos casos em que familiares nossos, amigos, pessoas conhecidas, acabam se enroscando nessa trama do processo obsessivo. Tem um antes, por favor, acho que dá para voltar. Emmanuel diz aí que a obsessão é o pior flagelo deste século. A gente fica pensando por que Emmanuel não teria dito que a obsessão é um grande flagelo de todos os tempos, não é? Então nós nos lembramos que quando o Espírito da Verdade diz no Evangelho, está escrito no Evangelho, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo ensinamento, nós percebemos que nos dias de hoje a nossa asa do conhecimento está muito desenvolvida, mas a asa da moralidade está atrofiada. Então nós temos dificuldade em alçar os voos da nossa evolução, porque trabalhamos de maneira não adequada o conhecimento que vamos adquirindo. Mas eu chamo a atenção aí para esse slide em que nós temos o nosso querido Chico Xavier em interação fluídica, em interação energética, em interação magnética, vibratória, com o seu mentor espiritual Emmanuel. Eu peço a vocês que retenham essa figura na memória, para que voltem a acessá-la quando eu falar em circuito mediúnico, porque nós podemos perceber que neste momento, nesta figura, nós vemos essas duas criaturas, um encarnado e outro desencarnado, com as suas mentes completamente entrelaçadas do ponto de vista fluídico. O mecanismo do processo obsessivo é o mesmo mecanismo deste entrelaçamento amoroso, porque depende de nós a opção para fazermos desta maneira ou da maneira que nos envolva no processo obsessivo. Próximo slide, por favor. Mais um, esse, deixa aí. Então eu dizia que as nossas duas asas, eu representei dessa maneira nesse pássaro, que está tentando alçar os voos altos do seu comportamento. E assim nós, seres humanos, espíritos em evolução, queremos alçar através dessas duas asas. A asa do conhecimento e a asa do coração. Mas, como eu dizia, a asa do coração está atrofiada e a asa do conhecimento está relativamente bastante desenvolvida. Próximo slide, por favor. Quanto às causas, nós vamos ver aí que um companheiro nosso publicou artigo na revista A Reencarnação, em outubro de 92, comentando dois aspectos, o do mal metafísico e o do mal moral. Diz ele que o mal metafísico representa a imperfeição com que nós fomos criados, já que fomos criados simples e ignorantes. Porque faz parte desse processo de criação que nós sejamos coautores da nossa própria evolução, sejamos os esculpidores da forma que teremos cada vez mais evoluída. Resultante disto, implica o uso do nosso livre-arbítrio, da nossa livre vontade, o que implica no aspecto moral. Portanto, o aspecto moral, do ponto de vista evangélico, é aquele que está atrelado ao livre-arbítrio, à livre decisão dos nossos atos. Portanto, o mal moral está implicado no mau uso do nosso livre-arbítrio. Diz Chico Xavier que nós somos responsáveis para executar os nossos atos,
sejam eles quais forem, mas seremos escravos de suas consequências. No livro dos Médiuns, item 252, Kardec coloca que as imperfeições morais representam um obstáculo para a libertação do obsediado e, portanto, para a nossa própria libertação. Então, as causas todas que nós podemos citar: orgulho, egoísmo, ódios, uso impróprio do poder, atos de desamor, inveja do bem, sede de vingança, aviltamento do sexo, vícios de conduta, distorção de compromissos afetivos e assim por diante, vão representar apenas alguns poucos dos males morais indutores de processos obsessivos. E nós podemos verificar em Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, um capítulo tão bonito que é amar ao próximo como a si mesmo. Lá está escrito que o egoísmo, filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. E é contra o egoísmo que nós temos que lutar para tirar de uma vez deste planeta as causas do processo obsessivo. Vamos ver então no mecanismo obsessivo o que nós temos a dizer aí. Um outro companheiro, Minghelli, também nesta revista Reencarnação, coloca que basicamente no processo obsessivo nós temos que cuidar da sintonia ou paridade de frequência. Nós sabemos, e ele nos reforça essa ideia, de que pensamento e sentimento são formas de manifestação no plano material da energia eletromagnética. André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, chama essa energia eletromagnética de forçamento eletromagnética. E nós sabemos que o espírito é o emissor e receptor dessa força eletromagnética, e que a chamada força de intenção é mais um componente que representa o gatilho que dispara a emissão do nosso pensamento e do nosso sentimento na direção que optamos. Próximo slide, já vou aqui, peraí. Mecanismos da Mediunidade. André Luiz nos dá uma lição belíssima sobre isso, sobre sintonia ou paridade de frequência. Diz ele, em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, que o pensamento é matéria, a matéria mental, e que a matéria mental se transmite, apoiando-se no fluido cósmico universal, através de tipos de ondas que são perfeitamente caracterizáveis do ponto de vista da física. Então diz ele que a angelitude transmite o seu pensamento em raios ultra super curtos, que a mente humana transmite o seu pensamento em ondas curtas, em raríssimos momentos de emoções muito sublimes, transmite o seu pensamento em ondas médias, durante emoções ligadas, por exemplo, a um momento de oração, de reflexão, em ondas longas no nosso cotidiano. E eu já adianto que André Luiz também nos fala em outras ocasiões que no atendimento de processos obsessivos graves, tais sejam as fascinações e os processos de subjugação corpórea, de subjugação moral, é necessário o atendimento por mentes que consigam vibrar em ondas acima de curtas, ou seja, em ondas supracurtas ou ultracurtas, porque são essas ondas que são as capazes de interferir no campo vibratório do obsediado. Nós sabemos que nas obsessões graves, o obsediado fica interpenetrado e envolto de fluidos deletérios. E esse seu campo vibratório é tão penoso e é tão drástico que apenas as ondas emitidas com amorosidade, ou seja, as ondas ultracurtas é que são capazes de modificar-lhe o campo vibratório. Nós vamos ver um exemplo disso logo mais. E, finalmente, os animais, lá tem as ondas fragmentárias. Eu, como sou veterinária espírita e gosto muito de estudar a questão espiritual dos animais, eu não perco chance para dizer que aqueles que ainda acham que os animais não pensam, leiam aí Mecanismo da Mediunidade, André Luiz, no capítulo 4, que ele fala das ondas fragmentárias através das quais os animais emitem o seu pensamento, que embora ainda seja fragmentário. André Luiz usa esse modelo de circuito mediúnico para explicar como é que se estabelece a sintonia entre a mente emissora e a mente receptora num processo obsessivo. E ele se baseia para explicar esse circuito mediúnico num outro modelo, que é o de circuito elétrico. Então, voltando antes ao circuito elétrico, imagine no lugar desta mente emissora um corpo eletrizado, por exemplo, uma bola de metal. Imaginemos aqui no lugar da mente receptora um outro corpo, pode ser uma bola de metal, mas ainda não eletrizado, neutro. Como esses dois corpos têm identidade de características, ou seja, têm afinidade, à medida em que eu aproximo este corpo neutro do corpo eletrizado,
uma parte da corrente elétrica deste corpo se transfere para o corpo neutro, que também se torna eletrizado. Então, essa carga elétrica passa a transitar entre os dois corpos e forma-se o que nós conhecemos na física como circuito elétrico. Estabelece-se, então, entre esses dois corpos, agora elétricos, o mecanismo de sintonia. E o processo através do qual isso aconteceu chama-se indução elétrica. André Luiz usa esse mesmo modelo para explicar o circuito mediúnico ou circuito mental. Imaginemos uma mente emissora, um obsessor lá, que quer encontrar alguém para estabelecer esse circuito mental e tornar o processo obsessivo vigente, evidente. Então ele vai procurar uma mente que lhe seja afim, ou seja, que tenha afinidade, porque em uma mente que não lhe tem afinidade, por mais que ele tente, jamais ele vai conseguir transmitir ou transferir as suas ideias e os seus pensamentos. Então, uma vez a mente emissora encontrando mente receptiva, portanto, mente que tenha afinidade com os seus pensamentos e sentimentos, essas ideias e sentimentos vão ser transferidas, vão ser sugeridas a outra mente, que as acata e passam a ser alimentadas, as duas, nesse mecanismo chamado circuito elétrico ou circuito mediúnico. Portanto, as características de afinidade e de sintonia não são absolutamente sinônimas. A afinidade é uma característica de premissa para que se estabeleça a sintonia. Aliás, nesse termo sintonia, desdobrando o termo, nós podemos perceber que esse prefixo sim significa concordância, enquanto tonia está relacionado com tônus, por exemplo, tônus muscular, tônus cortical. Ou seja, as características de frequência e de intensidade com que esse circuito mediúnico vai estar estabelecido entre as duas mentes, vai caracterizar o tônus. Mas nós sabemos que esse tônus está concordante, portanto, existe sintonia entre as mentes. Conclusão: um processo obsessivo ou um processo de identificação amorosa entre duas mentes, como é aquela que eu citei no início, entre Chico Xavier e Emmanuel, ele só se estabelece quando existe afinidade entre as mentes e, através do processo de indução mental, essas duas mentes entram em sintonia. Eu estava repassando esses slides ontem na minha casa e a minha filha disse assim: mãe, mas como é que fica no processo mediúnico, quando o médium está recebendo um espírito? Imagine um Chico Xavier, por exemplo, recebendo uma entidade sofredora, não é? Que tenha uma vibração muito, muito difícil. Então, neste caso, nós temos que a mente receptora, que é a do médium, ela acolhe, como se fosse uma mãe acolhendo no seu colo, o filho em sofrimento. Nós temos um exemplo lindíssimo disso no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, nos capítulos 6 e 7. André Luiz relata 2 casos de psicofonia. A psicofonia consciente, em que Eugênia é a médium, e a psicofonia inconsciente, ou também chamada psicofonia sonambúlica, em que Celina é a médium, diz ele, de luminosa auréola. Nesse caso, então, André Luiz fica preocupado porque Celina, quando recebe a comunicação de um espírito muito necessitado, esse espírito, no caso, que é relatado por André Luiz, ele tem fluidos deletérios. E André Luiz se preocupa se esses fluidos deletérios do espírito comunicante não podem prejudicar a médium. Então, o mentor de André Luiz disse: André, repare no processo. Automaticamente, as próprias emanações radiosas do perispírito de Celina refugam os fluidos deletérios do próprio espírito. Mas André Luiz, muito preocupado, diz o seguinte: e se o médium não tem a excelência da mente de Celina, se é um médium ainda não muito evoluído? Ele diz: toda vez que alguém se coloca no trabalho, se ele não tem condições de repelir os fluidos deletérios do espírito sofredor comunicante, o plano espiritual superior que supervisiona o trabalho é que faz isso. Essa é a nossa sorte, né? Por isso é que todos nós, independentes do nosso estado evolutivo, quando nos apresentamos para o trabalho, e o trabalho é feito a serviço do bem em nome de Deus, nós podemos ter confiança de que estaremos protegidos pelos nossos mentores. Nesse trato ainda do mecanismo intrínseco, e tratando da sintonia ou paridade de frequência,
Nós percebemos, então, que mente emissora e mente receptora estarão ligadas se vibrarem na mesma frequência, isto é, se emitirem pensamentos e sentimentos de mesmas características e com as mesmas intenções, o que caracteriza a afinidade entre as duas mentes. Então, caracterizemos aqui, olha, um circuito mediúnico ou circuito mental num processo obsessivo, em que o obsessor está tomado de ódio ou de vingança, enfim, de qualquer sentimento negativo, encontra receptividade na mente receptora. Então, portanto, o circuito só se estabelece de ódio para ódio. Ou, no caso lá do primeiro slide que eu projetei, de amor para amor, ressaltando que o mecanismo intrínseco do circuito mental mediúnico é o mesmo, tanto para acolher as situações de amor, quanto para acolher as situações de sofrimento num processo obsessivo. Nesse processo no circuito mediúnico ou circuito mental, tem uma coisa muito importante que se chama mecanismo de indução, ou fatores de indução, ou agentes de indução. Então, nós sabemos que quando nós queremos elevar a nossa sintonia, nós temos que fazer como Gilberto Gil diz, né? Quando queremos falar com Deus, temos que ficar a sós, temos que desatar os nós da gravata, dos sapatos, enfim, desatar os nossos agentes de indução que nos prendem aos planos mais inferiores. Mas temos que ver uma flor, temos que olhar o sorriso de uma criança, temos que pensar na figura radiosa de Jesus, e assim nós vamos elevando o nosso padrão vibratório. Em contrapartida, cenas violentas, música muito conturbada e várias coisas do tipo, acabam nos levando, nos induzindo a processos de sintonia de frequência mais baixa. Então, nesse caso, nos chamados elementos de indução, nós temos que ressaltar uma coisa que André Luiz chama muita atenção, que são os dispositivos de culpa. E os nossos obsessores acabam exercendo mecanismos de cobrança em cima disso. Milenarmente, a teologia tem subjugado as grandes massas, os povos, através do complexo de culpa, lidando com o famigerado binômio pecado e castigo. André Luiz conta o caso de uma mulher, no plano espiritual já, em que um obsessor, reconhecendo nela um complexo de culpa muito antigo, começa a dizer para ela, você fez isso e fez aquilo e assim por diante, você não passa de uma loba, de uma loba, de uma loba. E com isso, vai induzindo o pensamento dessa mulher a transformar o seu espírito em figura de uma loba. É a chamada zoantropia. E no caso de loba, licantropia. Não é que ele a transformou em figura de loba. Ninguém pode fazer isso. A própria pessoa que, induzida pelo seu obsessor, ela acaba aceitando a sugestão e acaba assumindo a forma de uma loba. Então, vale chamar a atenção para essa recomendação do mestre. Amar ao próximo como a si mesmo. Precisamos nos amar, nos perdoando, nos dando uma chance. Sabemos que o que fizemos de errado no passado foi motivado pela nossa ignorância, mas nos perdoando, nós seremos capazes de alçar aí as nossas vivências mais felizes do futuro. Na indução mental, diz André Luiz, ainda em mecanismos da mediunidade, o espírito gera potencial de forças mento-eletromagnéticas, e são as células do nosso cérebro, usinas microscópicas, onde a matéria mental é processada e expressa. Olha que coisa mais bonita, nós entendermos que os milhões de neurônios que existem no nosso cérebro, cada um deles representa uma usina microscópica que processa a informação emitida pela nossa mente. Aí está o nosso cérebro, rebatida a calota craniana e as meninges, com toda a sua configuração maravilhosa. O nosso cérebro, um pouquinho de foco, por favor. O nosso cérebro e todo o nosso sistema nervoso é considerado o órgão do nosso comportamento, ou seja, o meio, o recurso, o instrumento de que a nossa mente se vale para transmitir todo o seu conteúdo no plano fenomênico. Nós conseguimos falar, andar, enfim, expressar as nossas ideias através da atuação do sistema nervoso. Isso é tão interessante que já na Idade Média, nós temos aí a cena de um indivíduo enlouquecido, de um doente mental, sofrendo trepanação, ou seja, abertura da parte óssea da sua cabeça. Porque já naquela ideia, intuitivamente, se percebia que o cérebro tinha algo a ver com a mente.
E se a mente estava desarranjada, certamente alguma coisa estava ocorrendo no cérebro. Então, esse procedimento de trepanação era feito com a finalidade de deixar sair os chamados espíritos anímicos. Isso já traz essa... De muito tempo, os filósofos mais antigos já fazem a conotação entre atividade cerebral e atividade mental. Mas vamos a essa história maravilhosa que nos conta André Luiz no Mundo Maior, capítulo 3 e 4. No capítulo 3, André Luiz diz que a nossa mente está estruturada em 3 andares. O andar inferior, que ele chama de porão da nossa individualidade, aí residem os nossos instintos, os nossos hábitos e automatismos. Todas as nossas vivências do passado estão arquivadas no nosso porão, corresponde ao nosso id. No andar do meio, nós estamos representadas as nossas conquistas, esforço e vontade, diz respeito ao nosso presente, ao nosso ego. E, finalmente, no andar superior, nós estamos trabalhando com a ascensão do nosso espírito, com as ideais e metas a serem atingidos. E percebam lá no capítulo 4, quando ele fala do cérebro, que cada região do nosso cérebro representa o transdutor de um dos andares da casa mental. Então, o nosso cérebro aqui como um todo, eu, por minha própria conta, interpretei assim: o porão da nossa individualidade, ele é transduzido por uma região central e muito antiga do nosso cérebro, que André Luiz chama de cérebro inicial. Do ponto de vista científico, corresponde à região dos tálamos, ao hipotálamo, à própria epífise, a região talâmica, a região metatalâmica, enquanto a região do andar do meio corresponde a todo o nosso córtex sensório-motor. Então, a área somestésica, a área visual, a área auditiva, a área vestibular e as áreas motoras, tanto a motora piramidal quanto a extrapiramidal. E percebam que, à medida que o cérebro vai se expandindo, e hoje nós temos essa parte frontal bastante desenvolvida, é o nosso lobo frontal, que é a parte mais nova e mais nobre do nosso cérebro, o transdutor do nosso terceiro andar. Portanto, hoje aqui, quando nós estamos reunidos, tratando de assuntos que podem nos esclarecer, e estamos fazendo uma confraternização que vai nos levar futuramente a ser pessoas melhores, nós estamos trabalhando com o nosso andar do meio, mas também com o nosso andar de cima, porque nós estamos projetando o que queremos ser no futuro, estamos atrás de ideais e metas a serem atingidas. E vocês querem ver que coisa interessante aqui na sequência das coisas? André Luiz diz que o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Então vejam o seguinte: quando eu projeto assim o cérebro de um homem, o cérebro de um chimpanzé no caso, o que eu estou vendo? Que a parte mais antiga, o que André Luiz chama de cérebro inicial, é que é mais desenvolvida nos animais. A parte sensório-motora também, mas o que é menos desenvolvido, ou seja, a grande diferença entre este cérebro e este cérebro, ela está na região frontal. Vocês concordam comigo? Bom, vamos passar para frente. Vamos ver a história do nosso tempo aqui. Será que sempre nós tivemos assim um cérebro bem desenvolvido, o nosso lóbulo frontal assim, bastante significativo? No Livro dos Espíritos, na questão 849, Kardec pergunta aos espíritos: qual é, no homem em estado selvagem, a faculdade predominante, o instinto ou o livre-arbítrio? Qual vocês acham que foi a resposta? O instinto. Então, certamente estamos nós aqui, olha, encarnados nas nossas primeiras encarnações aqui no planeta, lá na época das cavernas da Pedra Lascada, ainda lutando aqui, defendendo o nosso território contra outros primatas. E percebo aqui nessa representação que o lobo frontal é pouco desenvolvido, né? Muito embora ele esteja meio de perfil, dá para a gente perceber isso. E vamos ver aqui, olha. Hoje nós estamos catalogados lá pelos antropólogos como Homo sapiens sapiens. A nossa espécie vive há 35 mil anos no planeta. A nossa cavidade craniana já é bem desenvolvida, está lá por volta de 1.300, 1.500. Mas se nós voltarmos o filme da nossa história, nós vamos entender que o nosso ancestral mais antigo, que é admitido hoje pela antropologia, né? E eu e o Sérgio estamos fazendo um curso lá na biologia de evolução humana. Então, a ciência admite que o nosso ancestral mais antigo seja o Australopithecus. E Pithecus quer dizer macaco. Portanto, esse indivíduo, que é o nosso ancestral mais antigo, ainda era macaco. Mas admite-se, por várias razões, que ele seja o nosso precursor, porque, inclusive, ele já tinha postura ereta.
A capacidade craniana dele, olha, é em torno de 450 centímetros cúbicos. No nosso gênero, gênero humano, olha lá, Homo habilis, depois Erectus, Sapiens e Sapiens sapiens, olha a nossa cavidade craniana como foi aumentando, não é? Foi aumentando, mas existe uma discussão danada entre os antropólogos, que alguns não consideram que o Homo habilis, cujos fósseis são datados de 2 milhões de anos aproximadamente, façam parte do gênero humano, porque ele tinha uma cabeça muito pequena e certamente o seu lobo frontal era muito pouco desenvolvido. Então nós vamos ver aqui o seguinte, olha a gente aqui que bonitinho, olha, Homo sapiens sapiens, olha a nossa testa aqui redondinha, né? Nosso lobo frontal bem desenvolvido. Mas vamos voltar à nossa história, olha, aqui está o crânio do Homo habilis, do Homo erectus, do Homo sapiens. Então, será que o nosso lobo frontal era tão desenvolvido assim nos tempos mais antigos? É claro que não. Então, eu entendo que André Luiz tenha dito que o cérebro humano caminha no seu desenvolvimento da animalidade para o desenvolvimento na humanidade, porque na nossa própria história evolutiva o nosso cérebro está aumentando, o nosso cérebro está crescendo. Então, quando André Luiz diz na Casa Mental que o lobo frontal é o transdutor do terceiro andar, e no terceiro andar o que nós temos no terreno mental? Nós temos as chamadas funções psíquicas superiores, livre-arbítrio, aprendizado, julgamento de situações, crítica de situações, ideação futura e assim por diante. Então, o nosso livre-arbítrio tem como instrumento de fenomenização, tem como instrumento para seu uso na representação do nosso comportamento, o nosso lobo frontal. Então, eu entendo que Emmanuel disse que a obsessão é o pior flagelo deste século, porque com o lobo frontal desenvolvido que nós temos e com a tecnologia avançada que nós conseguimos nos dias de hoje, nós temos um instrumento danado na nossa mão, mas que tanto pode ser usado para fins equivocados, quanto pode ser usado para fins beneméritos, né? Depende de nós. Bem, nesse processo aqui da sintonia mental e do indivíduo em processo obsessivo, é André Luiz mesmo que nos diz que o indivíduo obsediado, nos processos graves, ele fica recolhido ao porão da sua individualidade. Então, nós percebemos que as pessoas estão perturbadas, às vezes nós mesmos, familiares, assim por diante, acabam até fisicamente se encolhendo, né? André Luiz usa uma expressão que eu achei muito interessante, ele diz assim, o indivíduo rola das escadas da sua casa mental para o porão da sua individualidade. Então, eu apresento aqui a figura pintada por William Blake, de Nabucodonosor, que foi rei da Babilônia, e que o livro de Daniel descreve em processo obsessivo, né? Livro de Daniel, capítulo 4, versículo 33. Foi expulso Nabucodonosor de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as unhas como as das aves. Então, volta-se ao que nós dizemos a figura animalesca. Mas eu não gostaria que vocês considerassem a figura animalesca como sinônimo de alguma coisa ruim, mas sim como sinônimo dos primeiros estágios da nossa evolução, da evolução da nossa casa mental. Em contrapartida, Daniel jogado na cova dos leões, ele mesmo relata em Daniel, está relatado em Daniel capítulo 6, versículo 22, e são palavras dele: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Então, simbolicamente, o que representa essa figura de Daniel na cova dos leões? Daniel já estava habitando o terceiro andar da sua casa mental, e as feras, ou seja, o seu estágio primitivo dos instintos, o porão da sua individualidade, já estava aquietado, já estava dominado pela excelência do seu terceiro andar. Vamos a uma historinha linda de André Luiz, no Mundo Maior, capítulo 4. Ele diz assim, olha, para nós exemplificarmos essa sintonia mediúnica, tanto do processo obsessivo, quanto do mecanismo no processo do amor. Diz André Luiz, examinamos aqui dois enfermos, um na carne, outro fora dela. Então, era um processo obsessivo em que o encarnado estava sendo obsediado por um espírito desencarnado. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se um com o outro. Odeiam-se reciprocamente, olha o circuito mental, né? Desesperam-se em tormento e vingança.
Calderaro, mentor de André Luiz na ocasião, e André Luiz prestam-lhe os primeiros socorros, fazem o que podem. E André, inconformado, diz assim: mas nós não podemos socorrê-los com palavras de esclarecimento? Então Calderaro responde: falaríamos em vão, André, pois ainda não sabemos amá-los como filhos ou irmãos. Então, na emissão daquelas ondas, que André Luiz fala em mecanismos da mediunidade, eles emitiram as ondas que podiam e fizeram os socorros que podiam. Mas como a proteção de Deus não pode faltar, chega Cipriana, portador do divino amor fraternal. Certamente Cipriana está vibrando lá em ondas ultra curtas, né? Ou em raios super ultra curtos. Estendeu as mãos sobre eles, atingindo-os com seu amoroso magnetismo, modificando-lhes o campo vibratório. Então é o que eu disse antes, apenas os corações que conseguem vibrar amorosamente é que conseguem interferir naquela crosta de fluido deletério que envolve os obsediados. E na doutrinação ela diz: nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. E Kardec mesmo, que no livro dos médiuns, refere: as imperfeições morais dão acesso aos espíritos obsessores, e o meio mais seguro de nos livrarmos deles é atrair os bons pela prática do bem, ou seja, mudarmos de sintonia vibratória. Jesus mesmo dizia sempre: vai e não peques mais, ou seja, vai e muda de sintonia, não é? A obsessão, concluindo-se, é impotente diante de espíritos redimidos, ou seja, diante de espíritos que usam a prece, que usam a reflexão e o trabalho edificante como agentes indutores da sua nova sintonia. E para terminar, eu gostaria de prestar uma homenagem a essa figura fantástica, né, já que estamos num congresso médico espírita, a essa figura fantástica de Philippe Pinel, médico francês, um dos precursores da psiquiatria moderna, a qual se dedica sensibilizado pela tragédia de um amigo que, enlouquecido, foge para a floresta tendo sido devorado por lobos. À frente dos serviços médicos do Hospício de Bicêtre, a partir de 1793, e depois do Hospital de Salpêtrière, a partir de 1795, em Paris, revolucionou os métodos de tratamento dos doentes mentais. Mandou que fossem libertados pacientes, que acorrentados havia alguns há mais de 20 ou 30 anos. Proibiu também a prática de tratamentos antigos, como a sangria, vomitivos e purgantes. Vocês imaginam um indivíduo já com processo grave, obsessivo, acorrentado e ainda tomando purgativos e sendo submetido a sangria e vomitivos, né? Próximo slide, por favor, deixa eu governar aqui. E para vocês eu entrego as flores do meu coração. Muito obrigada. Parabéns, doutora Ivênia, pela sua maravilhosa palestra.